Olá, corretor de imóveis, professor Jamerson da Corretores e Treinamento. Estamos aqui agora no canal do YouTube, gerando os melhores conteúdos para você. Corretor de imóveis está sempre se aperfeiçoando, se atualizando com as informações. A Corretor de Treinamento está com esse projeto já há 5 anos e o objetivo da Corretores é preparar você, corretor de imóveis, para o mercado de trabalho, principalmente na qualificação, em potencializar os teus resultados, potencializar a tua vida, você como corretor de imóveis. Nas segundas-feiras ainda continua o jogo aberto, especial, sempre com convidados, estamos juntos sempre com o Nilson do ICI, Instituto de Cultura Imobiliária. E nas quintas-feiras vou estar sempre subindo um vídeo para vocês, falando um pouquinho do mercado imobiliário, dicas, macetes, sobre alguns temas que a gente vem discutindo no jogo aberto, como também no nosso dia a dia na atualização, tá? A Corretora de Treinamento, a partir do final de agosto, vai estar aí com alguns cursos direcionados no seu site. Acompanhe o nosso site, que é o www.corretorestreinamento.com.br. Alguns cursos direcionados para os corretores de imóveis, buscando sempre a sua qualificação. Sim, e também com os melhores profissionais do mercado. A Corretora de Treinamento veio acompanhando esse período aí da pandemia e assisti muita live de vários profissionais, no qual também vai estar participando conosco no nosso treinamento. Então, estou buscando o que é melhor para vocês, corretores de imóveis, tá? Então, vamos lá, vamos falar do dia de hoje. Eu quero falar uma coisa bem específica. O corretor, ele tem que entender que ele é uma atividade regida por lei, a Lei 6530 de 1978. Existe a história desde o início, mas talvez no seu dia a dia não é necessário você contar a história do descobrimento lá atrás para o cliente. A Lei 6530 de 78, no seu artigo 3º, ela é bem clara. Justamente ela acompanha o corretor de imóveis no dia a dia do seu trabalho para justamente mostrar isso aos seus clientes, tá? Então vamos lá, dica para o corretor. O seu cliente precisa saber, isso ele precisa saber, que você é um profissional que tem uma atividade que é regida por lei. E principalmente seu artigo 3º, que fala: compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo ainda opinar. Essa parte do opinar, pessoal, vocês também podem acrescentar a avaliação. Lembrando que a avaliação hoje, ela não é de graça. Você tem que cobrar seus valores. Muitos profissionais estão buscando aí a qualificação, fazendo curso de avaliações, curso de perícias. Então, existe a hora trabalhada. Então você tem que começar a valorizar o teu trabalho. Já houve vários comentários, principalmente agora na época de pandemia, de profissionais fazendo avaliações por míseros 30, 40 reais. Então, assim, é muito pouco para você se valorizar. E fica a dica: a partir do momento que você é contratado por um proprietário para fazer uma avaliação de um imóvel, ele cobra, e você cobra 40 reais, e se esse imóvel valer 500 mil, 5%, os seus honorários ficariam em torno de 25 mil, né? E ele vai olhar para você e vai pensar o quê? Ele vai dizer: poxa, como é que tu faz uma avaliação por 40 e na hora da intermediação tu quer 25 mil? Vamos fazer o seguinte: eu vou te dar 100 reais, mais do que eu dou que tu recebesse na avaliação. Então imagine, eu estou falando de comportamento, não é que a pessoa vai chegar e fazer isso, mas o comportamento, uma coisa puxa a outra. Então, a avaliação, hoje, uma avaliação boa, dentro dos procedimentos da norma da ABNT, no mínimo 2 salários, a partir de 2 salários, porque depende também do tamanho da avaliação que você vai fazer. Opinar quanto à sua comercialização. Vê que interessante, os clientes, o teu cliente, muitos, eles acham que um corretor de imóveis é um vendedor. E, na verdade, muitos profissionais e empresas de treinamento vê você como um vendedor. Nós não somos vendedores, somos intermediadores, ou seja, mediadores de negócios. Você ajuda pessoas a realizar o sonho de vender seu imóvel, o proprietário ou a construtora, e o sonho do comprador, aquele que vai adquirir a nova casa própria, tá bom? Então lembre-se, essa lei é específica e vocês precisam estar com ela junto, do seu lado, e toda vez quando alguém for falar algo, você já rebater: campeão, cliente, amigo, família, eu sou corretor de imóveis, eu sou um profissional regido por lei. Então, respeito é bom, tá? Então, primeira dica. A outra, pessoal,
que vocês têm que estar por dentro, pelo amor de Deus. Entrem no Código Civil Brasileiro, que é justamente o capítulo 13, do artigo 722 ao 729, que justamente nesse Código Civil fala da corretagem, tá? Ele fala justamente da corretagem. Então, muitos profissionais não estão acompanhando o seu dia a dia, o seu trabalho. Então, o que é que acontece? Temos um capítulo no Código Civil. A sociedade, muitos não sabem. Mas o mais interessante é que, do artigo 722 ao 729, ele fala, é pouco, você precisa estar por dentro dessas informações. É coisa rápida, não tem muito o que discutir. Eu vou levantar aqui para vocês, e vou falar aqui, porque muitos profissionais nem sabem da responsabilidade que o corretor tem. Vê que interessante, capítulo 13, artigo 722, lei número 10.406 de 2002, tá? Então, pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviço ou por qualquer outra relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme instruções recebidas. Lembre-se, ajuda muito você, o profissional. Vocês têm que ter, no mínimo, uma autorização que você pode comercializar a unidade, tanto de uma construtora como de um vendedor. Tá? Não vá pegar as informações via Zap e achar que é o caminho mais rápido de amanhã você poder provar que você está fazendo essa intermediação. A lei é clara, prestação de serviço. Existem os contratos de prestação de serviço junto aos clientes. Tá? Dentro dos CRECES, dentro dos sindicatos, tem esse modelo. Na internet também tem. Então lembre-se, você tem que ser valorizado. Não faça nada de boca. O artigo 723 é onde pega, pessoal. Esse 723, que eu assisto várias lives por aí, e eu não vejo o pessoal citar e alertar da responsabilidade que o corretor de imóveis tem. Então vamos lá. O artigo 723. O corretor é obrigado a executar mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio, tá? Isso é uma redação da data pela lei 12.236 de 2010, ela foi modificada. Parágrafo único, sob a pena de responder por perdas e danos, e o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e dos fatores que possam influir no resultado da sua incumbência. Gente, a partir do momento que eu me entendo que eu sou um corretor de imóveis, que eu sou um profissional regido por lei e eu presto serviço no ramo imobiliário, o cliente, aquele que você vai prestar o serviço, que pode ser tanto o comprador como o vendedor, outra linha também que muitos questionam. O contrato de prestação de serviço é só obrigatório fazer com o vendedor? Não, de forma alguma. Eu também posso fazer um contrato de prestação com o comprador. Agora, no nosso país, não é cultural, mas fora é normal. Em outros países, o contrato pode ser feito com o comprador. Na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, Portugal, na Ásia, os corretores, eles fazem contrato de prestação de serviço, não somente com o vendedor, mas também com o comprador. Aqui no Brasil, como a demanda ainda é muita, é o comprador, então esse mercado ele não é tão visto, ele é mais, posso dizer assim, um pouquinho prostituído, porque o comprador, ele sai com 10 corretores. Engraçado, né? Não deveria acontecer isso, mas acontece. Então o corretor fica naquela obrigação de ser mais rápido, até mesmo tentar derrubar o outro, convencer um cliente a comprar com ele. Mas se nós se unirmos e gerar isso como regra, toda pessoa que for comprar um imóvel ele vai ter que contar um contrato de prestação de serviço. O que você acha dessa ideia? Vamos falar também aqui do 724. A remuneração do corretor, se não tiver fixado em lei, que a gente sabe, né, que o CAD não permitiu que desde 2017 não tem mais tabela. As tabelas, a gente criou uma tabela de referência, a gente não pode agora, os conselhos não podem determinar, né, ou seja, punir o corretor que cobra menos, mas também cabe os corretores de imóveis se unir em termos de categoria, não deixar que pessoas deixem baixar tanto o valor de um honorário,
e deixar livre concorrência. Porque eu acredito o seguinte, tem profissionais que vão estar cobrando 4, 5, como tem profissionais que vão estar cobrando 10%. E vai ter quem pague por isso. Por quê? Vai depender muito da tua prestação de serviço. Vai depender muito da relação que você vai ter com o cliente. E eu acredito que essa concorrência aberta fica melhor, mas dentro de cada região, dentro de cada setor, dentro de cada bairro ou cidade, já existe aqueles grupos de corretores que trabalham fechado. Por exemplo, o mercado da Paraíba, outros mercados aí, como de Alagoas, estou falando aqui do Nordeste, mas tem São Paulo também, eles são bem fortes e se você chegar para qualquer corretor e perguntar quanto é o seu honorário, ele vai dizer 5, 6%. Ou seja, quando alguém pede menos, o cliente desconfia, ele já vê que talvez você não seja um bom profissional, porque ciente do que o mercado trabalha. No artigo 725, a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes. Ou seja, lembrando que eu acredito que muitos corretores já perderam muito dinheiro sem entender essa parte. Então, imagine você, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês trabalham um imóvel, o proprietário pede um valor, você consegue o comprador, tudo certo, tudo ok, proposta, o comprador tem condições de tudinho e o proprietário desiste. Não pelo seu trabalho, tá? Mas por ele de repente orar poder desistir. Mas você executou o seu trabalho. A comissão, os seus honorários é devido. Muitos profissionais deixam isso para lá. Mas ele está cobertado aqui no artigo 725 que ele pode ter os seus honorários. Ele garante aqui seus honorários, entendeu? Eu ainda que não se efetive em virtude de repente das partes. O exemplo que eu passei para vocês agora é claro. Aí você parar para pensar quantos negócios desses eu já perdi e eu não vi a cor do dinheiro. 723. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor, mas se, por escrito, por ajustar a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovado sua inércia ou ociosidade. Então veja, se o corretor for provado que ele não fez nada, vocês têm que estar ligados nisso, tá? Então, se você vai oferecer uma prestação de serviço para o cliente, seja bem claro e objetivo. Tá aqui, eu vou fazer isso, eu vou anunciar em tal site, dá o feedback. Hoje a maioria dos CRMs, ele dá um feedback junto aos corretores. Por que não? Você alimentar lá o sistema, informar as visitas, os telefones que teve, e o sistema automaticamente já responde isso para o proprietário. São mudanças de hábitos. Muitos profissionais ainda continuam utilizando a agenda, mas também não liga para os proprietários. Ô, seu proprietário, hoje teve uma visita no seu imóvel, tá? Então, mais detalhes eu passo para você, se o cliente gostou, não gostou, tá? Então, depois eu passo mais detalhes. O cliente fez uma visita, gostou, fez uma proposta, formalize essa proposta, manda por e-mail, ou até mesmo quem usa o CRM, ele já automaticamente envia um e-mail para o cliente, que ali teve um cliente que gerou uma proposta. Tem muitos corretores que não pegam a proposta. Eu acho interessante, vocês têm que pegar a proposta e diz para o comprador, ó, fez a proposta, o não você já tem. A gente vai atrás do sim, porque você não sabe do outro lado como é que está o comportamento, sua necessidade. Você teria que ter um vínculo muito bom, um elo muito bom com o proprietário para poder entender a necessidade dele. Alguns corretores conseguem fazer isso, principalmente aqueles que têm programação neurolinguística, que entendem a necessidade da outra parte e vai conseguir ajustar. Eu já tive negociações que infelizmente, né, alguém tem que ceder e muitas vezes são os proprietários, mas eu oriento eles também a fazer na outra parte, né, que ele sai de vendedor e vira comprador, porque ele vai pegar aquele dinheiro e comprar outro, a fazer o mesmo que foi feito com ele. Então essas dicas funcionam bastante na hora de fechar o negócio. E muitos profissionais não mostram prestação de serviço para o seu cliente, nem dão feedback, pega o contrato, joga na gaveta e lá, uma hora eu vou vender. Não é assim, pessoal. Eu vejo imóveis que o pessoal pega o contrato de exclusividade, nem as placas, eles vão lá fazer manutenção. Então, a partir do momento que eu vejo uma placa caindo, uma placa suja, poxa, o proprietário olha e faz assim, caramba, é para estar ali bem ativo.
uma mensagem positiva ali, uma mensagem bem viva, não. Tá lá uma placa abandonada, placa arriada, placa quebrada, placa suja, mas eu tenho um contrato. Aí o proprietário muitas vezes fica com medo de assinar um contrato de prestação de serviço com o corretor, porque a maioria das vezes o pessoal não cumpre o que promete. Mas muitos profissionais estão se dando bem por fazer na prática o que deve ser feito. O 727, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio ser realizado posteriormente, com fruto da sua mediação, a corretagem será devida. Igual solução se adotará o negócio a realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito do trabalho do corretor. Gente, eu estou com um caso desse na justiça. Felizmente, eu mostrei, o cliente passou o tempo e o cliente, por sua vez, o proprietário, pegou o meu cliente que tinha visto lá e fez a transação direta e ainda mais induzindo o cliente que comprou a não me procurar. Então, como existe a lei, temos o Código Civil para isso, eu enquadrei ele no artigo 727. Isso aqui é interessante, veja, é na prática que a gente entende. Eu, por saber dos meus direitos, eu fui atrás. E você, tem esse conhecimento? 728. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste contrário. E 729, os preceitos sobre a corretagem constante nesse código não excluem a aplicação de outras normas e legislação específica. Vê que interessante. A nossa profissão está no Código Civil. Muitos profissionais não sabem e muitas pessoas da sociedade desconhecem. Então, você na hora de prestar um serviço, antes de oferecer qualquer coisa, eu acredito que você tem que se munir nessas informações e quando for falar com o seu cliente, você tem mais propriedade. Porque é nessas horas que os corretores perdem, por não conhecer nem a sua atividade para poder transferir a responsabilidade que você tem também como dos proprietários do comprador a partir do momento que ele procura. E dizer a eles, eu tenho uma responsabilidade civil. Eu tenho uma responsabilidade de passar todas as informações. Então, se você não quer ter nada comigo, então por que eu vou ter com você? Se eu não conseguir defender meus interesses, imagine os seus. Então, essa é a grande sacada da nossa profissão. Enquanto o pessoal, muitos pensam aí em vender, ser corretor é mais do que isso. Tá joia? Pessoal, quem gostou desse vídeo, por gentileza, curte, compartilha, tá? Na próxima semana eu vou falar um pouquinho do CPC, porque além das nossas resoluções, que é do sistema COFERS e Cresce, junto com o Código Civil e o CPC, principalmente para quem trabalha com avaliação, é que tem que entender. Aí vai entender melhor essas dicas para você utilizar no seu dia a dia. Outra coisa importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Lembre-se que algumas leis, depois da pandemia, surgiram e vocês precisam estar por dentro dela, tá? Existia uma PL aí que estava trabalhando para tentar mexer na lei do inquilinato e não mexeu, continua tudo normal. Agora, uma coisa que eu me lembro lá, que foi no seu artigo 10, é que as pessoas que estavam utilizando o processo de uso capião foi prorrogado até outubro de 2010. O presidente, em termos de suspender os aluguéis, ele vetou esse artigo 9 da Lei 14.010, agora de junho, se eu não me engano, de junho. Então a gente tem que estar acompanhando essas informações, tá? Então o corretor tem que estar sempre atenado. Gente, vamos comentar e outras dicas que vai surgir, tá? Eu estou falando hoje um pouquinho da tua atividade, vamos falar sobre loteamento, lançamento, permuta, tudo que for voltado para a nossa atividade. Esse é um gerador de conteúdo que a corretora de treinamento está fazendo justamente para você, toda quinta-feira, às 20 horas. Quem gostou do vídeo, compartilha, pede para o pessoal se inscrever, ativa o sininho e vamos nessa. Um abraço e sucesso, corretor de imóveis.